falar hoje. E eu quero que dê tempo, né, da gente administrar tudo isso que nós vamos conversar. Bora lá, capítulo 17 de Apocalipse. Nós já vamos começar, porque a semana passada a gente leu ele inteiro. Então eu já vou lendo e já explicando o passo a passo aqui do que está acontecendo. Apocalipse, capítulo 17, versículo 1. Diz assim: Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: Venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então, a primeira coisa que a gente já nota aqui, para a gente entender o enredo do que o anjo agora está mostrando para João, qual é a visão que João está tendo, qual é a revelação que esse anjo está passando para ele, é que o anjo que está falando com João nesse momento é um dos anjos que estava com alguma das taças, né, na mão, justamente nas 7 taças da ira de Deus. Então a gente semana passada até leu o comecinho aqui, o final do capítulo 16, que fala sobre esse desfecho, né, da 7ª taça, e em seguida João entra no capítulo 17, então aí dizendo que um dos 7 anjos, né, eram 7 taças da ira de Deus, então um desses anjos que tinha as 7 taças, né, que estava com uma dessas taças, aproximou-se de João e disse: Venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então a gente vai seguir, porque a gente vai pegar esse enredo no meio do capítulo aqui até o final, na verdade, e a gente vai juntar o quebra-cabeça. Mas aqui a gente já fica ciente de que é um dos anjos que estava com uma das taças da ira de Deus, que chama João para mostrar esse julgamento da grande prostituta, que dessa mulher, né, que está sentada sobre a besta, a gente vai ver aqui. Então, é sobre isso que João vai começar a falar é sobre isso que o anjo vai começar a falar com João. Versículo 3, Apocalipse 17, versículo 3. Quem está entrando aí? Aninha, Paulinha, glória a Deus, estamos lá já. Começamos agora, tá? Apocalipse 17, versículo 3. Diz assim: Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. E em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Então, João agora diz para nós aqui que o anjo levou ele, então, em espírito para um deserto. Então, João está tendo uma visão, João está sendo como que arrebatado em espírito para um lugar, para um deserto. Então, a visão que João está tendo é de como se ele tivesse saído do lugar onde ele estava, ali da ilha de Patmos, e ido para um deserto. E nesse deserto que o anjo leva ele em espírito, ele vê uma mulher montada numa besta vermelha. E aí, por isso que eu mandei aquela fotinho para vocês, porque a gente, na verdade, para entender a visão do capítulo 17, 18, e a gente até falou um pouco lá atrás, também no capítulo 12, sobre essa besta, a gente precisa, na verdade, entender os personagens. Porque entendendo os personagens, eu consigo, então, entender o enredo da conversa, entender o enredo da revelação. Porque se eu não sei quem é quem na história, é onde fica complicado entender o que João está dizendo e o que o anjo está mostrando, ok? Então, o que a gente precisa fazer é entender os personagens da história. Então, a gente precisa destrinchar, começar a destrinchar isso. Então, o primeiro personagem que a gente vê aqui no capítulo 17 é essa
mulher, né? Então nós temos aqui uma mulher que ela está montada numa besta vermelha. Eu quero que vocês lembrem comigo, baseado já nesse desenho que a gente recebeu aí, que eu mandei para vocês a foto, mas eu quero que vocês pensem junto comigo e a gente vai destrinchando isso. Quando a gente leu todo o capítulo, todo o livro, né, de Daniel, nós tivemos uma das principais partes da revelação de Daniel é a respeito da estátua de Nabucodonosor, né, da estátua sonho de Nabucodonosor, que ele tem um sonho e ele então conta esse sonho a Daniel e Daniel faz a interpretação. E nesse sonho, na visão de Daniel, ele fala sobre algumas bestas, não é isso? Então, ele começa falando sobre 4 bestas, vamos dizer assim, né? 4 personagens. A cabeça de ouro era a própria Babilônia, a segunda era o Império Medo-Persa, a terceira era o Império Grego e o quarto era uma besta horrorosa que Daniel não sabia descrever quem ela era, de tão terrível que ela era, né? Então, o primeiro personagem é uma mulher, mas ela está sentada sobre uma besta. E semana passada a gente já falou sobre isso também. O que é a representação primeiro da besta? A besta sempre teve uma conotação de império. Então escrevam isso aí. Besta significa um império que é formado por vários países, várias nações, mas é a formação de um grande império. Então a besta é um império, ok? Então, esse é o primeiro personagem que a gente já consegue entender, baseado no livro de Daniel e baseado no que a gente já leu também até aqui dentro de Apocalipse. Então, a besta, ela é um império. Lá em Daniel, nós tivemos a revelação de 3 bestas, né? Da primeira, que era a cabeça, que era o Império Babilônico, a segunda era o Império Medo-Persa, a terceira era o Império Macedônio ou grego, né? E o quarto, Daniel não sabia descrever quem era a besta, porque na verdade ele só viu uma besta horrorosa, horrível, e tinha todo aquele desfecho da visão, e ele fala várias revelações ali dentro que a gente cogita a ideia de ser Roma. Mas hoje a gente vai entender talvez que esse último império que Daniel está vendo para os últimos dias, que eu não quero voltar lá em Daniel para a gente não perder tempo, mas quem não leu ou quem não viu essas aulas, volta lá, ou mesmo quem viu a aula de Daniel, poderia voltar novamente e assistir para que vocês consigam entender de forma macro, de forma maior agora essa visão do que a gente vai falar aqui no capítulo 17 e 18, tá? Então, se vocês puderem depois voltar, voltem para vocês entenderem melhor ainda isso que eu vou falar aqui hoje, tá bom? Mas vamos só ir contando e falando e vocês vão tentando lembrar do que a gente conversou lá em Daniel. Então, a última besta de Daniel, a última visão que ele tem daquela besta horrível, que tinha também muitos chifres e que tinha um formato que ele não sabia descrever que animal era aquele, ele fala que era um animal aterrorizante, Daniel fala, né? Então esse animal era terrível e ele destruía tudo, lembra? Ele tinha dentes de ferro. É terrível aquela visão que Daniel tem da quarta besta, do quarto animal, né? Que ele não sabe nem descrever. Então, a gente tem ali em Daniel ele falando sobre essas bestas, sobre esses animais terríveis que ele vê. Então, a besta, dentro da Bíblia, dentro do contexto principalmente escatológico, fala de um império, tá? Então, sempre que a gente vê a palavra besta aqui no Apocalipse, pensem num império, ok? Então, é um império. Império romano, império grego, império macedônio, império egípcio, é sempre um império, certo? Então, o primeiro personagem é a besta. O segundo personagem que já aparece aqui no versículo 3 é o da mulher, tá? Então, essa mulher, ela está sentada, montada numa besta vermelha, ok? Então, esse império, ele é vermelho, a Bíblia está dizendo. Se na Bíblia de vocês não tiver escrito vermelho, é questão de tradução, tá bom? Não se preocupem com isso. Mas na minha NVI aqui está escrito que a besta é vermelha. Então, esse império, ele tem uma cor vermelha, ok? Então, esse império tem uma cor vermelha, tá?
e essa mulher, ela está montada, ela está sentada sobre essa besta, que está coberta de nome blasfemos e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, nós temos a besta, que a gente já sabe que é um império, nós temos uma mulher, que nós já vamos descobrir exatamente quem é ela, e ela está sentada sobre essa besta, e a besta, ela tem 7 cabeças e 10 chifres, ok? E a mulher, ela tá muito bem vestida, né? Ela tá vestida com... ela tá vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérola. Então, essa mulher que está sentada sobre essa besta, ela está muito bem adornada. Lá no finalzinho, a gente vai ler quando a gente estiver dentro do texto, ela fala que ela é uma rainha, né? Que ela é alguém com muita importância e o fim dela vai ser terrível. Mas essa mulher, ela se vangloria do que ela é, né? Da posição que ela tem. E ela tem, então, vestes muito poderosas, vestes muito da realeza, vestes de quem tem muito poder, né? Ela está vestida com todas as cores e com adornos, né? Pedras preciosas e pérola, que fala sobre essa questão de poderio, de posição social bem elevada. É disso que está falando dessa mulher, ok? Então, vamos lá, vamos continuar para a gente entender. E ela está também segurando um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Ela tem na mão dela um cálice com uma bebida que, se eu e você olhássemos para essa bebida, nós até vomitaríamos. A gente teria nojo do que ela está bebendo, mas ela tem prazer em beber essa bebida. E nós vamos ver dentro do contexto aqui o que ela está bebendo. Mas aqui já fala que esse cálice de ouro, né, que está na mão dela, está cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. É como se ela colocasse dentro desse copo aquilo que ela vem fazendo, né, ao longo dos dias, ao longo dos meses, ao longo dos anos. Dentro daquele copo contém nele as suas atitudes repugnantes. Ela está bebendo das suas próprias práticas, ela está bebendo das suas próprias atitudes, ok? É disso que está falando aqui. Tem tudo que é impureza, tem tudo que é podre dentro desse copo da mulher, ok? Que está sentada sobre a besta. E na sua testa tem uma inscrição. Então, na testa dela está escrito algo que mostra quem ela é, ok? Então, na testa da mulher está escrito uma inscrição, está escrito uns dizeres que então me informa, quem está olhando para ela consegue ver na testa dela o que está escrito, ok? E na testa dela está escrito assim, mistério, : Babilônia, a grande. Então tá falando, a primeira coisa que tá falando sobre ela é que ela é a Babilônia, a grande, ok? A segunda coisa, a mãe das prostitutas. Então ela é a mor, né? A principal, ela é a mãe, ela é a genitora de todas as prostitutas, ok? E das práticas repugnantes da terra. Então, tudo quanto é prática podre de prostituição, essa mulher que está sentada sobre a besta, ela é a responsável por ensinar essas práticas repugnantes. Ela é a principal genitora, é aquela que dá à luz às outras prostitutas, ela que dá à luz às práticas que a terra tem feito durante todo esse tempo, até esse momento aqui do fim. Então, essa mulher, ela é alguém que tem sobre a sua testa uma insígnia, né, que eles falam, como se fosse uma plaqueta, como se fosse uma identificação. Então a gente consegue identificar essa mulher que a Bíblia está mostrando para João aqui, que está sentada sobre uma besta vermelha, e na testa dela tem uma inscrição, tem uma identificação, ok? Isso fala de identidade. É fácil de se olhar para a mulher e vê-la facilmente. Por quê? Porque ela está escrito isso, Babilônia, a grande. Então a Bíblia primeiro está fazendo a referência dessa mulher como a principal, ou a grande Babilônia, ou a Babilônia a grande, tanto faz, né? Então tá falando que ela é a Babilônia, nós vamos entender isso.
Além disso, ela é a mãe das prostitutas. Então, ela é a que gerou todas as prostitutas da terra. Então, todo tipo de prostituição nasceu dessa mulher, dessa mãe aqui, dessa grande prostituta, dessa mulher, dessa Babilônia a Grande. Então, a gente já entende agora que essa mulher, então, ela está sentada sobre a besta vermelha, ela é uma mulher, ok? E ela é a mãe de todas as prostitutas e de todas as práticas repugnantes que fala sobre a questão de prostituição mesmo, né? Sobre todo tipo de prática repugnante. Eu vou colocar prostituição, mas a gente poderia colocar tantas outras coisas, né? Roubo, morte, sei lá, tantas práticas terríveis que a gente poderia falar aqui. Essa mulher, ela é a que gera todas essas práticas na terra, a palavra está dizendo, ok? Então vamos tentar destrinchar essa mulher. Lembra da mulher que o anjo vê aqui atrás? Só lembrando aqui o versículo, no início do capítulo 12, se vocês anotaram aí, quem é a representação dessa mulher no capítulo 12, que João também vê? Apareceu no céu, volta uma página aí, capítulo 12. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. E então João vê no capítulo 12 uma mulher que representa, nós já falamos isso lá atrás, representa Israel, representa a igreja, porque essa mulher está grávida para dar à luz aquele que seria o remidor de todo Israel, o resgatador das nossas vidas, o salvador, né? Então tem tudo a ver com esse contexto, tanto a respeito de Israel, que nós falamos que ela pode ser todo Israel, que geme de dor para dar à luz a esse Messias, que seria o resgatador, mas que também fala da mulher que a igreja representa, né? A igreja é a representação de uma mulher que também gera filhos para Deus, ok? Nós geramos também através do corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, ela também gera filhos para Deus. Então nós temos primeiro a visão de uma mulher que ela é o retrato, ela é o estereótipo da mulher santa, da mulher separada para Deus, da noiva de Cristo. Ela é aquela que vai dar luz ao próprio Salvador, como a palavra vai falar lá, né, desse menino, desse homem, né, lá no capítulo 12. Então nós lemos tudo isso. Então, lá no capítulo 12, o que João está vendo, o que ele está tendo um sinal, está vendo através de uma revelação, é dessa mulher que é Israel e a igreja. E que tem todos os atributos de santidade e de noiva de Cristo e de alguém que está sendo gerada e santificada para Deus, ok? Em contraponto, agora nós temos uma mulher que ela é exatamente o oposto daquela mulher de Apocalipse capítulo 12. Agora aqui essa mulher, ela é a mãe das prostituições, ela é comparada à Babilônia a Grande. Então tudo que é contrário a palavra de Deus, tudo aquilo que é contrário à santificação do povo de Deus, tudo que é contrário a gerar filhos para Deus, essa mulher está fazendo. Então, podemos então dar o nome para essa mulher de justamente a falsa mulher. Então existe uma mulher que ela é a representação de Israel, ela é a representação da noiva de Cristo, ela é a representação da santificação de Deus, e agora Apocalipse 17 está nos dando o perfil de uma mulher que ela é justamente o oposto disso. Então essa mulher, ela vai ser totalmente contrária a tudo que Israel e a igreja devem ser. Santas, imaculadas, preparadas para Deus, gerando filhos para o reino de Deus. Então, tudo que a gente já falou que essa mulher de Apocalipse 12 essa mulher agora de Apocalipse 17, ela é o oposto. E a gente vai ver tudo que ela vai fazendo agora ao longo do capítulo 17 e o capítulo 18. Então, a mulher que João começa a ver aqui agora no capítulo 17, sentada sobre a besta, que nós já entendemos que é um reino. Então, agora tem uma mulher que representa uma falsa mulher,
ou melhor dizendo agora, uma falsa igreja, coloca aí. Então agora nós temos uma mulher que ela é o oposto da mulher de Apocalipse 12, ok? Então em Apocalipse 12 nós temos uma mulher perfeita para Deus, sendo preparada para Deus. E agora nós temos uma mulher no capítulo 17 que está sendo o oposto dessa mulher do capítulo 12 e que ela vai gerar tudo que é repugnante, todas as práticas de prostituição que são contrárias à palavra de Deus, ok? Lembra que eu sempre falo para vocês, desde o início do estudo, e quem já me ouve há mais tempo, o que representa a prostituição na palavra de Deus? Lembra que a gente já falou bastante sobre isso? A prostituição tem a ver com relacionamento íntimo com outros deuses, não é isso? Então, quando Deus fala que Israel se prostituiu, que a igreja pode estar se prostituindo, quando Deus usa essa palavra prostituição, ele está falando que você não está tendo relacionamento com o verdadeiro Deus, que você não está tendo relacionamento com o seu verdadeiro noivo, com o seu verdadeiro marido, que é Cristo, certo? Mas você está tendo um relacionamento íntimo com outros deuses. Então, toda vez que Deus vai falar sobre prostituição, Deus fala justamente sobre essa questão de idolatria, de relacionamento íntimo com outros deuses. E essa mulher que nós estamos vendo aqui agora, ela tem esse perfil da mãe das prostitutas, ok? Então, todas as outras prostitutas que existem na Terra nasceram dessa mulher, ok? Que a palavra está levando nós a lembrarmos justamente da Babilônia, que nasce nada mais, nada menos do que em Babel. Babilônia vem da palavra Babel. E Babel é o início da Babilônia. E o que é Babel, Elisângela? Babel é o início de um grande império, de uma grande nação que tentava justamente ir contra o domínio e o governo de Deus sobre a terra. Então, esses homens, que na Bíblia é representado por Nimrod, ele é justamente esse primeiro anticristo, bem pequenininho, né, no seu tempo lá, mas que se levanta contra Deus para levantar um lugar onde toda aquela população ali de Babel se tornaria um só povo, teria uma só língua e não temeriam mais um possível dilúvio que tinha acontecido há pouco tempo atrás. Então, vamos tentar ir aí no raciocínio para vocês conseguirem me entender, tá bom? Então, essa mulher aqui de Apocalipse, ela vem desde Babel e ela vem andando ao longo da história e ela acaba aqui em Apocalipse, nos últimos dias, justamente com esse insígnia, né? Com essa tarjeta na testa. Ela é a Babilônia a Grande, então ela representa toda a grandiosidade do que foi Babilônia, e eu vou falar para vocês escreverem aí o que é Babilônia, no sentido do contexto bíblico, e ela é a mãe das prostituições, ou ela é a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Então, tudo que você possa pensar em prática repugnante diante da palavra de Deus, ou de todo tipo de prostituição, de relacionamento com todo tipo de Deus, com todo tipo de práticas contrárias à palavra de Deus, essa mulher é essa prática, tem essa prática. E ela ensina, então, todas as suas filhas, todas as suas seguidoras, vamos dizer assim, no contexto do século 21, ok? Então, essa mulher é isso. Então, como eu já falei agora, se a mulher do Apocalipse 12 é a igreja, é Israel, quem seria, então, essa mulher de Apocalipse 17? A minha opinião, tá? Agora, coloca entre aspas, e é a minha opinião, e aí cada um pode buscar as suas informações, pode sim ir para estudos com outras pessoas, buscar em livros, e esse é o principal. A gente precisa realmente buscar. Mas eu vou falar outra coisa antes de falar a minha opinião aqui. Eu já quero deixar claro que desde o início, quando eu comecei a dar o estudo de Apocalipse, o que eu falei para vocês é que eu não estava seguindo nenhuma linha teológica. Lembra disso? Quem está comigo desde a primeira aula, lembra que eu falei que eu estava lendo a Bíblia com vocês,
e estava então buscando entendimento dentro da própria palavra, a palavra tentando explicar a palavra para nós. Por quê? Porque existem muitas teologias a respeito da escatologia. Então, eu gostaria que você, como um bom estudante, buscasse todo tipo de referência e estudasse isso. E quem vai te dar a resposta a respeito do que é 100% a verdade, vamos dizer assim, só para vocês me entenderem, é o Espírito Santo, ok? Eu, Elisângela, tenho estudado, tenho buscado, para que justamente eu consiga entender a palavra como ela é, ok? Mas eu também estou na mesma jornada que vocês. Eu não tenho um martelo para bater e dizer assim, ó, essa é a 100% o que vai acontecer. Não, até porque o que a Bíblia não descreve claramente aqui, eu não tenho como dizer claramente também. Isso vai sempre baseado em estudos, em relações de versículos, em olhar o Antigo Testamento, ver o Novo Testamento e ver o que a Bíblia está falando. Então, o que eu estou falando para vocês até agora aqui é uma correlação de Antigo Testamento e Novo Testamento, ok? O que fala em Daniel, o que está falando aqui em Apocalipse 17, o que falou lá no Apocalipse 12, o que a própria Bíblia explica, porque a Bíblia ela mesma vai se explicando, né? Nós vamos ler aqui o restante, e o próprio anjo vai mostrar para João o que ele está vendo, o que significa essa mulher, o que significa tudo isso que ele está vendo. Então a gente vai ler, mas eu já estou me adiantando aqui do que a gente vai ler para vocês entenderem quando a gente lê, já está mais claro. Mas vamos lá, para a minha opinião. A minha opinião, baseada na foto que vocês receberam, nos estudos que eu fiz nos últimos anos, baseado na leitura aqui da palavra e de outros livros de teologia que falam sobre esse assunto, é de que essa mulher, que é a grande Babilônia, a Babilônia Grande, e a mãe das prostitutas, é justamente a igreja falsa, ok? Dos últimos dias. Então, tudo que é falsa religião, tudo que é falsa igreja, é essa mulher, ok? E aí eu vou colocar de forma macro, de forma grandiosa. Quando a gente olha para o mundo hoje, para o mapa mundi, gente, qual é a maior religião que vai totalmente contra o cristianismo? Respondam para mim vocês, quem tem essa informação ou quem imagina o que seja, baseado até no que eu já falei ou que eu já venho conversando com vocês. Qual é a maior religião hoje no mundo que vai contra o cristianismo? Quem sabe me dizer? Responde aí quem tá. Islamismo? Exatamente. Débora falou, Soninha também falou sem abrir a câmera. Hoje é o islamismo, ok? Então, muitas pessoas atacam diretamente a Igreja Católica quando a gente fala sobre isso, ok? Mas eu quero dizer para vocês que a Igreja Católica, ela não é contra o cristianismo, ok? A Igreja Católica é nossa irmã, certo? Ela só tem padrões... Oi, Valdo. Mas a partir do momento que ela, eu não diria que ela ensina, mas ela incentiva a adoração aos santos. Então não seria também uma forma de apostatar, de ensinar a adorar outros deuses? Sim. Não existe o mínimo de relação com relação a isso, a essa afirmativa? Sim, existe sim, lógico que existe. E aí, por isso que essa mulher aqui, de Apocalipse 17, essa última mulher que está sentada sobre a besta, ela é a mãe das prostitutas, ok? Então, na verdade, essa mulher que ela vem lá desde Babel, essa representação dessa mulher, ela vem ensinando ao longo da história da humanidade como é se prostituir. Entende, Valdo? Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela infelizmente foi influenciado também por essa mulher, tá? Quando você estuda a história da igreja, você vai ver onde a Igreja Católica se perde, ok? Que na verdade nada mais é do que a igreja dos primeiros séculos é a Igreja Católica, só que divergente em alguns pontos, em algumas doutrinas, assim como dentro da reforma a gente também tem doutrinas diferentes, ok? Se a gente pegar as igrejas que nós temos hoje, históricas principalmente,
nós vamos encontrar divergências também, assim como na Igreja Católica. Mas a minha pergunta aqui para vocês foi essa, sim. A Igreja Católica, ela não é o contrário da Igreja Cristã, ok? A questão é que a Igreja Católica não crê na palavra de Deus ou nos princípios que nós cremos com a mesma revelação, com o mesmo aprofundamento, com o mesmo discernimento espiritual, assim como também algumas igrejas evangélicas, ok? Da Reforma, também tem alguns erros teológicos dentro delas, ok? E lembra quando nós estudamos as 7 igrejas? Para quem são os ensinos daquelas cartas das 7 igrejas? É para o mundo? Lembra, gente? Se vocês precisarem, voltem às aulas. As cartas para as 7 igrejas que João escreve aqui no Apocalipse são para as nossas igrejas, ok? E cada estereótipo ali que nós lemos e aprendemos, ela tá falando a respeito da igreja cristã no mundo, ok? E é a igreja cristã no mundo que precisa se converter, precisa se arrepender, precisa dar ouvidos ao que o Espírito diz. Por quê? Porque senão ela vai cair nas mesmas prostituições que essa mulher está ensinando. Entendem o que eu estou querendo dizer? Deu para entender, Ivaldo? É porque, assim, eu entendi, irmã. Pode falar. Na questão do islamismo, eles também não aceitam as imagens, não é? Eles não aceitam a retratação de Alá, que na visão deles é Deus, não se pode retratar a imagem de Alá. É claro que eles são anticristãos, isso aí com certeza. Eu estou tentando encaixar a leitura do Apocalipse dentro do islamismo. Eu não sei se está bem claro ainda para mim, não. Assim, eu confesso que eu ainda estou digerindo essa informação. Fica tranquilo. E tá certíssimo. E a gente precisa justamente estudar. Eu falo para vocês, gente, que eu tô dando essa opção de interpretação minha a respeito dessa mulher, mas vocês podem só colocar aí na apostila de vocês ou na anotação que essa mulher é o contrário da mulher de Apocalipse 12. Já é suficiente essa interpretação, ok? O que eu, Elisângela, estou fazendo aqui agora é mostrando um ponto de vista meu para que vocês também analisem. Não é que eu estou dizendo para vocês que é o islamismo, ok? O que eu estou dizendo é, me parece que pode ser, ok? Baseado em alguns estudos, baseado em algumas teologias que eu li, que eu reli, que eu busquei para poder entender um pouquinho mais isso para vocês. Mas se vocês colocarem só a observação de que essa mulher de Apocalipse 17 é uma mulher contrária a toda a vontade de Deus, a toda a palavra de Deus e que representa então uma falsa igreja, porque se a mulher de Apocalipse 12 é Israel e